tarde, sejam todos bem-vindos para mais um estudo das lições da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 10 e com um tema que achei muito interessante. Pois. Porque uma coisa é o que nós aprendemos por teoria e outra é o que nós vivemos à prática. E o que me chama a atenção nesta lição é que ela vem justamente abordar a nossa vida. Portanto, traz o tema Vivendo o Evangelho. Chamou muita atenção e é interessante o versuário que faz a abordagem. Nós podemos, para os nossos telespectadores, podem acompanhar o estudo da lição, ou o versuário nesse caso, que encontramos no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10. É muito conhecido. Ele diz o seguinte, permita-me a leitura. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Este contraste de viver o Evangelho, e depois nós vemos no versuário fazer menção que a salvação é pela graça. Fico pensando, o que acontece com o homem? Porque geralmente nós temos a tendência de que, uma vez que estamos na igreja, vamos obedecer ordens ou instruções, dá a entender que se eu me portar bem, portanto, terei uma recompensa. E a recompensa, se for voltado para as questões religiosas, será eu posso herdar a vida eterna por meio de um bom comportamento. Mas a lição vem falando que a salvação não vem de nós. Portanto, é um dom da parte de Deus. Eu não sei o que passa pela tua mente, irmão Bené, quando ouves essas questões. Parece um choque. Pois. É um prazer, perdão, é um prazer estar aqui em mais um programa Palavras Cruzadas da nossa querida igreja do Barreiro. E um prazer também estar aqui com o nosso amado irmão Zefrino. Dizer que o tempo passa rápido, já estamos na lição número 10, Vivendo o Evangelho. Uhum. E em função da abordagem que fez, agradecemos, dizer que o Evangelho deve ser vivido na prática. E o Evangelho não é um código de conduta. De crenças. De crenças, sim. O Evangelho é Cristo. É Cristo. E aprendemos na lição 9, fazendo aqui o link, que Deus deixou-nos uma missão. E se queremos viver o Evangelho na prática, então temos que viver a grande missão, que é o ministério da compaixão que Ele deixou aos discípulos, que depois passaram a ser apóstolos. Também dizer que, se não cometêssemos pecado, amados e filhos, seríamos de Deus em Jesus Cristo apenas uma vez, ou seja, pela criação. Mas devido ao pecado, né, somos de Deus em Jesus duas vezes, pela criação e pela redenção. Em Jesus fomos criados para a realização e a prossecução de boas obras. Queridos irmãos, nossos amigos em casa, aqueles que nos assistem em qualquer lugar, para a prossecução de boas obras, obras de amor, que envolvem as obras de serviço, porque nós fomos chamados por Deus em Jesus para salvarmos as pessoas do pecado e guiá-las no serviço. E quem não vive para servir, não serve para viver. Somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras de serviço. Para enfatizar o versuário que está em Efésios 2, 8 até 10. Agora, irmão Beneneco, esta é a parte que mais chama também a atenção, porque aqui o versuário vem a dizer que, porque está a falar das obras. Exatamente. E que somos chamados para o serviço e para boas obras. Exatamente. Mas aqui está a dizer que a salvação, portanto, não vem das obras. É pela graça. É pela graça. Pois. E por que me chama aqui a atenção para as boas obras, para o serviço? Pois, por isso
Nós somos salvos pela graça, pela graça. justificados pela fé em Jesus Cristo, porque ao crermos que Jesus nos salvou, e só Ele que pode nos salvar, somos justificados. Somos justificados. Mas, depois da justificação, passamos logo para outro passo, que é a santificação. E na santificação, quem vive os processos da santificação, realiza boas obras. Por isso é que somos julgados pelas obras. Ou seja, nós realizamos as boas obras, que são as tais obras de serviço, não para sermos salvos, porque isso seria uma salvação comprada, e não é o caso. Realizamos boas obras porque fomos salvos. Isso é muito interessante. Diz que se o resultado dos nossos trabalhos, através deles, fosse possível a salvação, então seria uma salvação comprada. E seria inútil o sacrifício de Cristo na cruz. É interessante porque chama-me também a atenção, a senhora White diz que se juntássemos tudo de bom e santo do homem e pudéssemos apresentar como um relatório perante os anjos, diz que os anjos, ao apresentarem esse relatório, poderia haver uma chamada de atenção, dizer que há traição no processo da salvação. Sim, porque em Isaías encontramos uma passagem que diz que os atos de justiça ou os nossos bons feitos, assim, podemos dizer entre aspas, são classificados como trapos de imundícias. Portanto, para aquilo por tudo que Cristo passou, por tudo que Ele fez por nós, a nossa justiça é considerada trapo de imundícia. Também acrescentar ainda aqui que de graça nós recebemos de Deus e por isso de graça devemos dar aos outros. Nós somos os depositários da graça e temos que viver com bastante preocupação a vida de graça, porque Deus nos amou tanto, ama também os outros, tanto como Ele nos ama, e por isso nós devemos amar os outros. Essas são as obras de serviço. Pois, e esse detalhe vem logo a ser tratado na lição de domingo, que fala do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque ainda nessa salvação, nenhum dos anjos também foi achado qualificado no processo de salvação, no processo de sacrifício. Nem o homem, nem os anjos serviriam para resgatar o homem do pecado. Que consequência? Foi importante que o Filho de Deus, o unigênito do Pai, que significa o próprio Deus, o único daquela espécie, viesse nascer como homem, vivesse como nós, mas diferente do que Adão fez depois do pecado, para que por esses atos, todos eles imaculados, nós fôssemos salvos. E depois, Deus criou o mundo. Mas atenção que não existe só o planeta Terra. Há muitos outros mundos criados por Deus. Mas diz que Cristo permanecerá com aquele corpo. Quer dizer, de tudo quanto Deus criou, de todos os mundos que Deus criou, apenas o nosso planeta, porque é ele que foi achado em pecado. Exato. Portanto, Cristo nos representará, ou seja, estaremos com Cristo a governar. Portanto, Cristo vai ter para todo e sempre aquele corpo, porque o identificaremos assim como vimos quando Ele veio cá à Terra. Exato. E este amor que Deus, essa iniciativa de Deus de amar o mundo, Mano Beneneco, com todas aquelas questões que foram tratadas desde o princípio, Deus alertou o povo, mas mesmo assim o povo foi negligenciando, ainda assim Deus teve a iniciativa e na cruz Cristo assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para essa expressão desse amor inicial da parte de Deus, o que é que tem a dizer aqui também? É um amor inigualável, incomparável, porque São João 3,16, onde encontramos a lição de domingo, né? É um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo, não diz que amou a igreja adventista do Barreiro, amou a igreja dos Estados Unidos, não, diz que Deus amou o mundo aqui, toda a humanidade, de tal maneira que enviou o seu único filho, ou seja, o seu filho unigênito, único daquela espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui também para desfazer as várias teorias teológicas que defendem
a salvação predestinada. Uns foram predestinados para a salvação, outros para a perdição. Portanto, nada a ver. Jesus veio para morrer por todos. Se tão somente o irmão Zeferino, eu e os irmãos e as irmãs que nos assistem, crermos nessa verdade eterna, seremos salvos. Já somos salvos, mas seremos justificados e também andaremos na santificação. E um dia, quando Ele voltar, no dia em que só Ele sabe, seremos glorificados. Portanto, a salvação está expressa no amor incondicional de Deus para com toda a humanidade. E aqui também abrir um parênteses. Que se a própria vida é um dom de Deus, por que nós, os seres humanos, temos atitudes discriminatórias? Portanto, Deus ama a mim como se o único fosse. Assim, o irmão Zeferino, como se o único fosse. Então, Ele nos ama da mesma maneira a todos e em qualquer lugar. Mas nós discriminamos, ou seja, fizemos criamos uma barreira de separação. Uma escada de valores na sociedade. Classe tal, mas Deus amou o mundo de tal, amou todos da mesma maneira em qualquer lugar. E a salvação está disponível para qualquer que crer. E de acordo ao tema Vivendo o Evangelho, lembramos ainda que na lição de domingo faz menção de que Deus faz cair o sol e a chuva para os bons e para os maus, para aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Sim. E diz que nós, os cristãos, somos chamados a viver o Evangelho nessa perspectiva, sem fazer distinção de pessoa, amar a todos. Com certeza, vivemos assim, norte, sul, africano, americano, brasileiro, quer dizer, não é isso. E depois, a lição também diz que Deus ama até aquelas pessoas que, infelizmente, nós não gostamos. A nossa atitude como cristãos, e eu te tenho dito mais, seria bom se nós estampássemos o nosso verdadeiro amor a partir do coração, e não a própria camisola de crente, ou seja, de Adventista do sétimo dia, mas aquilo que... Porque o evangelho que as pessoas querem saber de nós, não aquilo que a gente fala nos púlpitos, na pregação, é aquilo que eles veem em nós. Tá? Cristo e a pessoa têm que estar fundidas, porque Cristo veio mostrar que aquilo que Adão não conseguiu, ou não conseguiu, e por isso nós também não temos conseguido, certo. Ele, como homem, consegue. As pessoas têm que olhar em nós, Cristo, nós temos que estar fundidos. Não podem, portanto, eu no serviço me veem como uma coisa, aqui na igreja me veem como outra coisa. Deus não é um Deus de dubialidade. Pois, e também chamar aqui a atenção a um fator importante relativamente à vida do Evangelho. Não é possível, pelas nossas próprias forças, podemos derramar o amor para aqueles que nos fazem mal, aqueles que nos maldizem, aqueles que nos prejudicam. A nossa tendência humana é sermos mesmo pessoas separatistas, fazermos mesmo distinção de pessoas, não fazendo com que a chuva caia para os bons e para os maus. Você me faz bem, eu te faço bem. Você me faz o mal, eu também te faço mal. Mas uma vida no Evangelho, o versuário faz menção de que isto não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente. Portanto, pelas nossas próprias forças, não conseguimos. Agora, mas, sendo o dom de Deus, o Espírito Santo recai sobre nós, o Senhor nos habilita, nos capacita a transmitirmos este amor para com o nosso semelhante. Exatamente. Isto também é um detalhe muito importante relativamente ao amor ao próximo e à vida do Evangelho. Exatamente, fazendo menção mesmo ao título do trimestre, que é servindo os necessitados. Tenho dito também que, de uma forma geral, todos nós somos necessitados. Todos nós, de alguma forma, somos necessitados. Pois, e isso é, de acordo à nossa miséria, diz que o Senhor teve compaixão de nós, porque quando o Senhor decidiu morrer por nós, não foi porque nós havíamos solicitado ou porque tínhamos algum mérito. Porque teremos participado do plano da redenção ou pelo nosso bom comportamento. Pois. Mas foi na nossa miséria, no nosso pecado, quando ainda estávamos na lama do pecado, Deus teve compaixão de nós e o Senhor
chama-nos para um processo de arrependimento. Com certeza. Isso na lição já de segunda. De segunda-feira, Perfeito. porque fez-me lembrar ainda aquele leproso que nem podia sequer, de acordo às leis de saúde no passado, os leprosos tinham que se manter distantes. Sim, isolados, Portanto, acantonados. e tinham que gritar, como que afaste-se, afaste-se, um imundo está se aproximando. Com certeza. E um deles, aproximando de Jesus, disse: Senhor, se quiserdes, portanto, eu posso ser curado. E o Senhor moveu-se de compaixão e disse: eu quero que sejas curado. E automaticamente o homem foi sarado. Relativamente às questões espirituais, na nossa condição, o estado nota ser o mesmo, que Deus compadeceu-se de nós. Sim, o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nos deixa e nos deixou um exemplo de compaixão. Por isso que dizia há pouco que o Evangelho deve ser não só ouvido, mas visto. Em muitas passagens nos Evangelhos, estamos a falar Mateus, Marcos, João e Lucas, mencionam assim: e vendo-os, teve compaixão. Portanto, encontrou ali as irmãs de Lázaro aos prantos, teve compaixão. Viu lá aquela senhora a ir para o funeral com o seu único filho, teve compaixão. Os leprosos, e até aqueles que não lhe agradeceram, porque dos 10 que ele curou, leprosos, apenas um voltou para agradecer, mas mesmo assim, e Deus conhece tudo, sabia dos corações dos 9 que não iriam agradecer, teve compaixão. Então, Jesus é o maior exemplo de compaixão para mim, para o irmão Zeferino, para os que nos assistem. Okay. E para isso, precisamos tão somente nos arrependermos das nossas falhas, porque temos aprendido que, à medida que o mundo se seculariza mais, mais dificuldade o ser humano vai, ou seja, mais marginalizado a sociedade vai criando. E para isso é preciso, né, passar esse exemplo, mas na prática, o exemplo de compaixão que Cristo teve para conosco, passar para os outros e que vivamos o verdadeiro arrependimento. E é interessante que, diante do nosso programa, temos uma oferta. E o hino desta semana, que vai ser cantado pelo nosso irmão Luís Moreira, tem logo esse tema, diz: chamados para servir. Okay. Nós agradecemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia, dia 20, que portanto, é um programa de sexta-feira à noite que nos vai patrocinar com este belo hino. A nossa atenção a este belo hino. Escuro, longe da minha atenção, faz lembrar de graça recebi, de graça devo estender a mão ao aflito que clama sem vislumbrar. Ao cansado que outro lugar. Essa voz no fundo do silêncio, será que é só mais uma ilusão que me anima a dar do amor de Cristo, mostrar um pouco de compaixão e servir a quem precisa sem hesitar, transformar a minha vida no verbo amar. Onde quer que vá, faça o que fizer, dentro do meu peito só existe o Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir.
que fizer, dentro do meu peito só existe um Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Esperamos que tenham gostado desta melodia especial, Chamados para Servir. E agora vamos novamente dar sequência ao estudo da lição. Pois, agora passamos para a lição de terça-feira, que tem um tema também muito convidativo, que é graça e boas obras. Boas obras. Que, no fundo, é o centro da lição, com base no versuário, em Efésios 2, 8, 10, dizendo que nós somos, já dissemos isso na introdução, somos salvos pela graça, justificados pela fé, Pela fé. e julgados pelas obras, porque sabemos que no fim de toda a vida terrena, com essas maldades, com essas incongruências, injustiças, enfim, no fim de tudo, Deus há de fazer juízo. É. Então, em que o Senhor vai nos julgar? Por aquilo que fomos fazendo. É, baseando em quê? Em quê? É pelas obras. Pelas obras. Mas fazíamos essas obras para quê? Porque fomos salvos. Né? Deus nos amou tanto que mandou o seu único filho para que nós fôssemos resgatados do pecado. Não para que isso fique conosco, em nossa casa, com nossa família, ou nem sequer partilhamos com ninguém, mas para que passamos a mensagem para os outros de que o único Filho de Deus, Jesus Cristo, que também homem, se fez homem, morreu por nós. Isso é a graça. É graça. Então, por eu a viver a graça, estou em condições normais de viver o tal Evangelho, fazendo as boas obras. Dizemos, Não para ser repetindo, salvos, porque fomos salvos. porque já somos salvos. Exatamente. Portanto, somos chamados como receptores de Sim, Deus. exatamente. Portanto, se somos receptor de Deus, depois de receber de Deus, não é para reter É para essa bênção, distribuir. é para distribuir, É para partilhar. poder refletir E- aos outros a imagem ou essa bênção que recebemos da parte de Deus. Com É certeza. interessante que o primeiro mártir, nos Atos dos Apóstolos, fala sobre Estevão, a qual Paulo também tomou parte nessa morte. Diz que as pessoas olharam para Estevão enquanto estava sendo julgado, viram o rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Portanto, Estevão estava aqui a refletir a luz que tem recebido da parte de Deus. Portanto, as nossas obras Devem refletir devem refletir, o Evangelho que nós vivemos. E não para sermos salvos, não, mas porque já fomos já salvos. fomos porque salvos. Cristo já pagou o nosso resgate. E dizer que um cristão, no verdadeiro sentido da palavra, que é aquele que vive Cristo, Cristo nele e ele em Cristo, é a luz do mundo e sal da terra. Sal da Portanto, terra. uma comida, uma boa refeição, o sal não é notável. E onde está escuro, se tiver luz ou se tiver alguma coisa perdida, e basta que apareça a luz, o que tiver perdido aparece. Agora, se eu sou chamado a ser luz, vou para um lugar escuro e o lugar continua escuro, então não estou a viver o Evangelho. Portanto, por isso que Estevão, né, o primeiro mártir da Igreja Apostólica, refletia aquela luz, porque ele vivia o Evangelho. Ele vivia Cristo, como Paulo também diz, em mim ou por mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. É louco. Se tiver que morrer, já fiz a minha parte. É. Porque de graça recebo, de graça devo dar.
São as tais boas obras. Pois, e só para esclarecer a questão, porque às vezes eu insisto nisso porque às vezes há muita confusão. Portanto, eu devo fazer boas obras, ou as minhas obras é que me vão ajudar na salvação, elas contribuem para a salvação, ou não. Às vezes fizemos uma confusão relativamente a isso. E esse assunto também é bem esclarecido no livro de 1 de Coríntios, capítulo 13, onde faz menção de um detalhe, diz que ainda que eu desse toda a minha riqueza, portanto, são obras. Nada. Portanto, dei toda a minha riqueza para sustento dos pobres, mas diz aí um detalhe, se não tiver amor, É zero. é zero. Portanto, é o que disse o irmão Berenec muito bem. Portanto, as obras que nós operamos não é para a nossa salvação, porque às vezes temos tendência de fazer obras para que todo mundo veja e contempla que nós somos cristãos, somos ABC e talvez que mereçamos a salvação, mas diz assim que não. A nossa salvação é unicamente pela graça. Exatamente. Portanto, Enfatizar não também vem que de nós. o mundo evangélico vai levantando muito isto. Deus ama todo mundo, mas é melhor realçar isso. O mundo evangélico vai realçar, tem a tendência de realçar de que aquilo que a gente faz, visitar os órfãos, doar, devolver o dízimo, isto e aquilo, justifica a nossa salvação. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E pela lição de quarta-feira diz a nossa humanidade comum, ponto comum, sejamos ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, todos pecaram e todos carecem da salvação. Exatamente. Sem distinção. Sim, a nossa humanidade é comum, como dizíamos na parte introdutória, em Jesus, porque disse que no princípio era o verbo e todas as coisas se fizeram sem ele, nada tivessem sido feitas. Em Jesus somos criados e redimidos. Portanto, nós somos de Deus por Adão e depois, por aí adiante, né, com o dilúvio, toda a humanidade quase foi a vida, só ficaram 8 pessoas. Sim. E por Noé, somos toda essa humanidade que existe, europeus, africanos, toda essa diversidade de seres humanos, temos uma humanidade comum em Jesus Cristo, nosso Criador e também o nosso Redentor. Por isso, o nosso amor, o nosso viver o Evangelho tem que ser partilhado. Nós temos que viver para o próximo. Nós não podemos viver para nós, porque o que enferma o mundo, o que faz com que o mundo vai se degradando cada vez mais no nosso planeta, ou a nossa humanidade, é porque nós somos muito orgulhosos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, porque por Ele nós estamos ligados numa única humanidade. E também isso, abrir parênteses e dizer que quando tudo for restaurado, quando o pecado for extinto, a Terra será o palco da humanidade, ou seja, do universo. É aqui onde que vamos habitar com Deus para todo sempre. Para dizer que a nossa humanidade é comum porque Cristo nos criou, desobedecemos e nos comprou de volta pela redenção. Então, não há distinção de pessoas. Nesta perspectiva, só temos é que nos tornar colaboradores de Deus e incluímos todas as pessoas. Exatamente. Nesse processo da salvação. Com certeza. Então, com certeza. E aí depois podemos falar do Evangelho eterno. Sim, o Evangelho eterno é eterno porque Deus é eterno, Deus não muda, Deus é o mesmo, enfim. Dizer que o Evangelho eterno está subdividido, encontramos em Apocalipse 14, 6, 7 e um pouco mais à frente, que são as conhecidas 3 mensagens angélicas, que estão divididas em juízo, adoração e criação. Juízo porque o sangue dos justos, os mártires da fé, estamos a falar de Abel, de tantos outros injustiçados nesse mundo desde que existe a humanidade, vai clamando, entre aspas, Senhor, até quando vamos assistir o sofrimento? Jesus manda esperar, vimos isso em Apocalipse, né? João espera que o tempo virá. Estás aqui Jesus João foi levado por Jesus a ver a sala do juízo. Então, os processos continuam
O mal não pode perpetuar e por isso há de haver juízo. sobre tudo de errado que tem acontecido por elevar do egoísmo do ser humano. Adoração. Nós devemos adorar só e só a Deus, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe, incluindo aqui a observância do sábado. Nós não podemos esquecer. Dentro da criação há esse mandamento que está a ser esquecido, que é guardar o sábado. Aqui outra vez falar das obras. Não guardamos o sábado Para sermos salvos. mas porque fomos salvos. É. Né? Adoração. A criação. E a adoração? Está ligado com a Está ligado, criação? né? Sim, porque- Adoração. E a criação está ligada. Porque E nós adoramos o Criador, porque Ele é o Criador de tudo. E mais, É. nós fomos criados um dia puros em Adão, mas depois de desobedecermos, Ele nos redimiu e por isso, mais e mais devemos indo o adorar. O adorar. É impressionante. Portanto, nós chegamos assim ao final de mais uma lição e o tempo voou, É, né? o tempo O passa tempo rápido. voou. Eu falo o próprio trimestre em si. Portanto, já estamos na lição lição número 10. Daqui a três semanas, Termina logo o trimestre. Portanto, quem não tiver a fazer os estudos, quem não estiver a acompanhar, portanto, vai perder muito. Eu digo, já está a perder Com muito. certeza. Mas o bom é que Deus é o dono do tempo. Nunca é tarde para começarmos e fazermos as coisas que são corretas. Portanto, de minha parte, agradeço a atenção, a paciência dos irmãos. E Hoje, Peço-me, sim, irmãos e Frino, foi um prazer, mas dizer, para terminar, que o amor de Deus foi expresso no plano da salvação, no seu único Filho, para que tivéssemos a esperança de vida eterna pela graça, temos que repetir isso, pela graça, e pela graça fizemos boas obras, e ao fazermos boas obras, vivemos o Evangelho puro, e ao vivemos o Evangelho puro, partilhamos a nossa fé e tudo que nós tivermos com os outros, principalmente os mais necessitados, de vários tipos, de vários lugares e de todas as eras, né? Então foi um prazer estar aqui com o irmão Zeferino. Foi um prazer, sim. Rico e bom programa Palavras Cruzadas da nossa querida igreja do Barreiro. Ok.